Começou a brincadeira. Olha, nós estamos aqui agora no campo do Morumbi. Agora vai acontecer o jogo do Corinthians e São Paulo. É São Paulo e Corinthians? Ou... Não, olha lá, esse aqui é o técnico do Brasil. Agora ele fugiu, bebeu a gasolina no foguete. aí dentro. Esse aqui é o Risada, aquele ali é o Gerson, esse aqui é o Manel, esse aqui é o Pedrão. Fala aí, aquela... Coisa é uma coisa, o quê? Aquele A minha geladeira só tem água só, mano. Se eu abrir ela, vai dar um bote. Você acha que eu vou se eu baixar a cabeça pra alguém? Nós tá na paz. Olha, nós tá na paz. Nós tá na paz, mano. Olha, nós tá na paz. Aí, ó. Os caras, o Cleiton é o como é que fala? Famoso. Sorriso. O Cleiton é o famoso. Sorriso. Esse é o famoso aí, rapaziada. Que virou o que? Tá gravando aí, eu tô marcando.